Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com o podcast da Educando Solar. Eu sou o professor Gustavo, o host desse podcast. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o Jubrair Gomes Caiado Júnior. Nós vamos falar de um tema que tem a ver muito com o conceito de energia solar, e não só de energia solar, mas de vários segmentos empresariais, que é o conceito de cooperativa ou cooperativismo. O Jubrair é graduado em turismo pela Unime, possui MBA em gestão empresarial pela FGV e em gestão comercial pela FIA USP, é especialista em análise econômica pelo Centro de Estudos Financeiros de Barcelona, é mestre em direção administrativa e financeira pela Universidade de Barcelona, fez cursos de gestão executiva nos Estados Unidos, Portugal, Dinamarca e na Alemanha, atuou por 5 anos em banco comercial, onde foi gestor, e está no SESCOOP Goiás há 15 anos e atualmente está como superintendente do sistema OCB Goiás. Jubrair, seja bem-vindo ao podcast do Educando Solar, é um prazer recebê-lo aqui conosco. Professor Gustavo, é um prazer todo nosso, né? É muito importante para a gente, quando a gente é chamado, para falar um pouco mais sobre cooperativismo, que é uma paixão nossa. Não só porque a gente trabalha no sistema OCB, mas realmente porque a gente acredita nesse modelo, que realmente pode aí ser solução, né, de muitos empreendimentos também e muita geração de renda e emprego para a nossa população. É muito legal. E a gente sabe que a maioria dos empresários e a maioria dos clientes são pequenos, né? É aquela formiguinha que quando vai somando de pouco em pouco se torna muito. E o cooperativismo vem justamente para potencializar o pequeno, né? Com certeza. É uma forma de empreendedorismo. E ali as pessoas se juntam, né, exatamente para diluir os seus custos, os seus investimentos iniciais ali para abrir uma empresa. Então, uma cooperativa é uma empresa, mas é uma empresa coletiva. A gente vai estar explicando isso melhor. Então, ali toda cooperativa ela começa pequena. Muito difícil a gente ver falar assim, a cooperativa já começou grande. Não. Hoje nós temos, por exemplo, uma cooperativa do agro, que é a maior empresa de Goiás, com capital goiano, é uma cooperativa, a Comigo. Tá comigo, Só né? que ela começou pequeno, há muitos anos atrás, acabou de fazer 50 anos. Nossa. Então, realmente, é um modelo de empreender para que aqueles, né, que não possam fazer de forma individual ou aqueles que querem fazer conjuntamente. Que legal. Jubrair, como é que o sistema, então, da OCB, ela tem apoiado essa cooperativa aqui em Goiás? Conta um pouquinho disso pra Bom, gente. primeiro eu vou começar falando o que é o sistema OCB, né, para as Legal. pessoas saberem, né? O sistema OCB, ele é representado por duas entidades. Uma OCB Goiás, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás, e Sindicato Patronal, é responsável por toda a parte de representação político e institucional do cooperativismo. A gente costuma falar que é o pai, é quem cuida. E nós temos o SESCOP, que é o Sistema S do Cooperativismo, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, no Estado de Goiás, faz toda a parte de capacitação e profissionalização dos cooperados, empregados e dirigentes, além de fazer diagnósticos das cooperativas e consultorias para apoiar os dirigentes nas tomadas de decisões. A gente costuma falar que é o professor, como você. É a parte da educação, do conhecimento, do preparo, né? Exatamente. Então, quando uma cooperativa ela nasce, pela Lei 5764 de 71, que é a Lei Complementar Federal, para ser uma cooperativa tem que ter o registro na OCB e na OCB nacional. Tá. A partir do momento que se registrou, a OCB ela trabalha com essa cooperativa, o sistema OCB trabalha com essa cooperativa para fazer a representação político-institucional, seja no poder judiciário, no poder executivo ou legislativo, e também ela passa a integrar aí as capacitações. E aí nós temos desde graduação tecnológica em cooperativismo, MBAs, pós-graduações, programas executivos e até cursos normais, que a gente chama curso de prateleiras. Curso de atendimento ao cliente, de Excel, de gestão financeira. Então a gente cuida dela desde o início. Ademais, a gente também cuida dos grupos interessados, que ainda não se constituíram. Por quê? Para ensinar para eles o que é o cooperativismo, o que é uma cooperativa. Para ver, até eles verificarem se tem viabilidade ou não. Se eles querem formar realmente um empreendimento cooperativo ou não. Para ver se realmente faz sentido, né? Exatamente. E isso é fundamental. E por que o modelo de cooperativa é bem interessante? Agora eu vou focar para o mercado de energia solar. Bom, primeiramente, você
investe, né? Você empreende com mais pessoas, no mínimo 20 pessoas, que é pela lei. Então você tem que juntar 20 pessoas. Porque é uma cooperativa de consumo, Entendi. né? De geração distribuída, mas que ela realmente é uma cooperativa de consumo. E aí é o seguinte, tudo que você faz pelo menos em 20 pessoas, você consegue ganhar escala, seja nas compras, Uhum. seja na questão também de riscos, que você consegue diluir o risco também, seja na questão quando você vai também, algumas pessoas não têm condição, ela mora em apartamento, como que ela vai ter uma usina fotovoltaica? Uhum. Ela não tem como, mas pela cooperativa ela tem como. Porque ela pode ter em qualquer lugar, na verdade, ela pode até não ter igual uma cooperativa, nós temos uma cooperativa, que é a Coop Gás Energia. Nós não temos usinas, mas a gente aluga usinas para repassar para os nossos Para os cooperados esse cooperados. benefício do quilowatt-hora. Então, isso são os benefícios que tem. Além do que, ao ato cooperativo, nessa relação de consumo, não de consumo, nessa relação de cooperativa e cooperado, não tem uma relação de consumo igual ao Uhum. Código do Consumidor. E então, o que a gente não tem? Nós não temos alguns impostos também. A gente Ah, tem tá. a questão ali, nessa relação, não tem. Entendi. Não é que cooperativa não paga imposto, cooperativa paga imposto, Uhum. né? Mas na relação cooperativa-cooperado no mercado, ela não paga imposto. Entendi. É isso. Isso por si só já se representa um benefício bom, né? Exatamente. Só que aí você tem que se associar, quer dizer, você tem que buscar pares, você como consumidor final, vamos pensar Sim. nesse caso, buscar pares, pessoas que tenham a mesma dor que você, por Exatamente. exemplo, e aí nisso o morador de apartamento que não tem a sua fazenda, por exemplo, para conseguir construir a usina, ou que não deseja investir na usina, é o principal alvo desse tipo de cooperativa, né, Gilbran? Com certeza. Hoje as cooperativas estão conseguindo aí um benefício entre 15 a 20%, né, nessa distribuição, nesse consumo. Uhum. Então, a partir disso, imagina você que tem aí um gasto aí de R$ 500 por mês, você ter um benefício de 20% na sua conta, realmente é É interessante. muito Fora que, a gente não falou benefício maior aqui, que é de valor das pessoas, que é o quê? Você está cuidando do meio ambiente, você está usando uma energia limpa. Então, isso é muito importante também. Tem muitas pessoas que já viram, né, que é necessário a gente mudar o nosso consumo, o jeito do nosso consumo, e a energia solar está aí para todo mundo, o sol está aí para todo mundo. Não, e sem contar aquele outro apelo que, de certa forma, você vai estar comprando energia de uma empresa sua, né? Você vai criar uma cooperativa, eventualmente pode ser que até que alugue uma Uhum. usina fotovoltaica, mas é uma usina sua, vamos pensar assim, né? Exatamente, é seu, você é dono, você tem direito a votar e ser votado, porque tem que ter uma administração, então tem que ter um conselho de administração eleito, um conselho fiscal para fiscalizar esse conselho de administração também eleito. Então, algumas situações só podem ser feitas na cooperativa, votadas na Assembleia Geral, ordinária e outras extraordinárias. Então, ele tem voz, ele é dono realmente, ele não é só usuário. Porque aqui a gente tem uma dupla relação aqui, né? Ele como cooperado, ele como usuário. Mas ele tem esse poder. Então ele pode falar, eu tenho uma cooperativa. Né? E realmente isso faz valer a pena quando você tem essa escala, quando você vê a cooperativa crescendo. Porque, como eu falo, ela nasce pequena, mas a cooperativa não é para ficar pequena. Ela cresce. E no cooperativismo de energia solar, tem escalabilidade. Não, demais, né? E você comentou uma coisa interessante. Não é porque ela é pequena que ela não tem representatividade, Sim. porque ela segue um conjunto de leis que independe do tamanho da cooperativa e por isso a OCB ela tem o dever de representar todo mundo, é isso mesmo, né? Com certeza, a OCB ela representa todas as cooperativas registradas, independente do tamanho, independente do ramo. Hoje nós temos 8 ramos do cooperativismo. E isso acaba que a cooperativa ela tem aí um poder maior, porque ela faz parte de um sistema que nós temos hoje no Brasil, né? Mais de 4.000 cooperativas. É um sistema que fatura no Brasil mais de 500 bilhões de Olha reais só. e um sistema que tem mais de 20 milhões de cooperados. Ou seja, tem força, é um sistema que tem força. Tem força. Então ela faz parte desse sistema. Entendi. Ô Jubraí, a gente falou também, falamos muito do usuário final, vamos pensar assim,
Mas o pequeno produtor também pode se associar para criar cooperativa também, né? Como é que funciona nesse outro aspecto? Pode, é a geração compartilhada, né, que a gente fala. Uhum. Ele pode reunir com outras pessoas que querem transformar isso em um negócio, né, para construção de usinas fotovoltaicas para realmente vender, né, essa geração de energia. E isso ele se junta também com 20 pessoas, né, e isso ele vai ter o quê? Ele vai ter um poder maior de negociação porque ele vai ter muita ali geração de energia. Então, isso nós temos também esse modelo, né? Uhum. Apesar que o modelo mais usual é de ou alugar e repassar esse benefício na conta, né, de energia do cooperado, ou até ter a Certo. própria, mas passar esse benefício também do cooperado, mas tem esse também de se juntar para comercializar. Porque é interessante, porque muitas vezes o pessoal vai fazer a análise de investimento, né, o retorno sobre o investimento de uma usina, e esquece de considerar que ele não precisa construir uma usina grande. Às vezes ele pode construir uma usina menor, se associar ou se cooperar com outro de usina menor, montar essa cooperativa, ter uma força grande, porque vai estar ali embaixo, né, do sistema OCB, e nisso conseguir fazer toda a análise da geração compartilhada. Ele deixa de ser uma geração distribuída e passa a ser uma geração compartilhada, né? Sim, exatamente. E o melhor que eu não falei aqui, né? Se ele não já tiver essa usina, ele quiser juntar com outras pessoas para fazer uma usina, ele vai ter o quê? Uma economia em escala aí que ele vai comprar, em vez dele comprar, sei lá, 100 placas solares, vai comprar 1.000 placas solares. Isso tem um valor de desconto aí nessa compra. Então ele consegue ganhar nisso também. Não, e além disso, depois que a usina estiver operando, ele vai ter uma gestão de custos fixos Isso. muito mais otimizada, né? Exatamente. Porque às vezes, em vez de serem várias usinas trabalhando isoladamente, vão ser uma geração geração. compartilhada, onde de repente o custo fixo é único, E né? diluir. E diluído para todo Sim. mundo, né? Então isso realmente acontece. Acontece sim, como eu falei, né, são vários benefícios que nós temos no cooperativismo e na cooperativa de energia solar, esse é um deles. Uhum. Você pode, e fora que a receita também, né, aí depois que a gente chama de sobras, que seria o lucro, Uhum. né, ela é distribuída de acordo com a produção, né, que o cooperado. Então, aquele cooperado que tem uma usina ali, ou mais placas solares gerando, ele vai ter uma sobra maior. Uhum. Um direito, na Um verdade, a direito maior. sobra. Quer dizer, faz o seu cálculo Sim. proporcional em cima do seu investimento. A gente trabalha com o princípio da equidade. Uhum. Então, tratar de forma justa, né, os iguais, como fala, tratar de forma de justiça, o senso de Sim. justiça, né? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, né? Porque realmente tem essa relação aqui e quem produz mais, quem utiliza mais a cooperativa tem um direito maior. Ali, Sim. quem utiliza menos tem um direito maior. Agora, em termos de votação, a gente tem um princípio da igualdade. Então, Uhum. cada cooperado é direito a um voto, independente de quanto ele tem investido na cooperativa. Entendi. Que é o princípio da cooperativa, né? Quer dizer, Exatamente. não é porque ele está na energia solar que ele foge da regra de uma cooperativa que é válida para qualquer segmento, né? Uhum. Ô, Jubraí, e aqui em Goiás já tem muitas dessas cooperativas? Nós já temos em torno de 10 cooperativas, a gente já fizemos 2 reuniões com as cooperativas, vamos estar fazendo um trabalho com elas também, iniciando com uma consultoria também nas questões legais dos seus estatutos, verificar se não tem nenhum gap ali no estatuto também, que possa ter ali um risco jurídico também. E depois nós vamos entrar na gestão também, apoiando a gestão com vários treinamentos, consultorias também, para que elas possam deslanchar, né? A gente já atuou agora até com o governo do estado de Goiás na questão do ICMS. Isso eu ia perguntar isso nesse momento. Conta um pouquinho como foi essa atuação, só para o pessoal saber. A OCB teve uma participação fundamental naquela isenção no estado de Goiás do ICMS sobre a produção da energia solar. Isso repercutiu muito na mídia, né? E foi uma coisa que repercutiu muito também em outros estados, né? E apesar de não, nas reportagens principais não se falou
Mas a OCB, o sistema OCB, teve uma participação muito forte nisso aí, né, Sim, Gilbrey? sim, com certeza. Quando a gente já soube dessa questão do ICMS, a gente já atuou junto ao governo do estado de Goiás, junto ao governador, né? O governador de prontidão verificou, né, e entrou com uma liminar no STF. Essa liminar a gente teve um ganho positivo nela, né? Então foi a partir disso, claro, o sistema OCB, junto com as entidades do Fórum Empresarial, que o OCB faz parte das entidades do Fórum Empresarial. Então, teve essa atuação aí de forma bem eficaz e de forma também proativa, né? E célere. Dizem Isso. que aí, na verdade, toda a população goiana ganhou. É verdade. Foi uma luta que começou por uma entidade de classe, mas que privilegiou todos os envolvidos, né? Exatamente. E isso foi muito legal. E, Gilbraí, então, assim, legal. Uma pessoa, ela deseja criar uma cooperativa, como é que ela tem que fazer? Quais seriam os passos para isso? Bom, primeira coisa, conseguir agregar pessoas, pelo menos 20, né, que a gente falou Essa é aqui, uma regra. é uma regra, que tenham o mesmo intuito, né, o mesmo objetivo, a mesma necessidade que a gente fala. Conseguiu, tem a mesma necessidade, aí vem até o sistema OCB, nesse caso a OCB Goiás, assim, olha, eu quero construir uma cooperativa, como eu faço? Ali nós temos um departamento que vai falar, primeiro, o que é uma cooperativa, quais são os passos, né, quais são os documentos que tem que fazer para se formalizar. A gente ajuda e a gente já tem ali padrões, estatutos, modelos padrões de estatuto, de atas de assembleia, a gente ajuda na assembleia ali inaugural também, a fazer junto com a cooperativa. A gente dá ali um treinamento para todos os cooperados ter noção do que é uma cooperativa e o cooperativismo, que isso é muito importante também, até porque não adianta nada ter sei lá, 1000 cooperados e ninguém saber o que é o cooperativismo, só utilizar de forma de usuário, e isso depois no futuro, como que a cooperativa vai ser perene no futuro? Precisa de pessoas que estejam na gestão, na questão, na administração, na questão da fiscalização, na questão de falar assim, para onde que a cooperativa deve ir também, que é nas assembleias, então tudo isso. Fez isso, a gente atua também apoiando a cooperativa da entrada no registro na junta comercial. Nós temos uma vogal na junta comercial. E a gente dá todo o apoio, o respaldo nisso daí também, né? Conseguiu esse registro, aí vem fazer o registro no sistema OCB, na OCB. Fez o registro na OCB, que aí tem a documentação normal, estatuto, ata de constituição da Assembleia, cartão CNPJ, né? E são esses documentos básicos. Aí a gente vem e faz todo o trabalho com essa cooperativa de profissionalização também. É claro que antes disso, no grupo, a gente vai lá, conversa com o grupo, mostra para eles, mostra se é viável ou não. Tem a questão também das fichas de matrícula, que cada um tem que fazer essa ficha de matrícula. Hoje em dia já tem sistemas que faz isso. No caso da nossa aqui, já é um sistema que o cooperado já recebe para ele assinar. Então ele passa a documentação para a gente, para se registrar, tem a ficha de matrícula para ele se registrar como cooperado, ele assina virtualmente e já está. E ali falam todas as regras também. E a gente envia o estatuto. É muito importante cada cooperado ler o estatuto, porque ele tem deveres e direitos. Então isso é muito importante conhecer. Quando você é dono de uma empresa, você vai montar uma empresa, você não tem que saber tem tudo. que saber tudo ali. Então é a mesma coisa, você é dono. E é interessante isso, né, Gilbraí, você está falando. Eu costumo dizer muito que o brasileiro é um ótimo empreendedor, porque ele tem ideia, ele tem a ação, ele gosta e faz, mas ele é muito carente na gestão, né? Que a gestão é o que faz a empresa se tornar perene. E pelo que eu estou observando aqui você falando, o sistema OCB ele vem muito nesse aspecto da gestão, para auxiliar desde o começo, pegar na mão mesmo do cooperado, falar, cara, você tem vontade? Já tem os 20? Então traz os 20 aqui que nós já vamos começar a fazer o processo até antes de criar a cooperativa, como que tem que ser, como você disse bem, direitos e deveres. Então é isso, é pegar na mão para fazer com que aquela vontade de empreender que ele tem seja de fato uma coisa de sucesso
E que não fique só no empreendedorismo, fique na gestão, né? Passe pela gestão e se torna perene. Exatamente. O principal objetivo do SESCOP, nesse caso, que é o nosso Sistema S, é o aumento da competitividade das cooperativas. Para isso, governança e gestão é uma das nossas diretrizes estratégicas. Uhum. Nós temos o ISD como diretriz estratégica, mas o legal. D de governança tem governança e gestão. E por isso que a gente chama também a OCB de pai, porque ela pega na mão. Que legal. Vem cá, deixa eu te ensinar aqui tudo. Aí entra o SESCOP ensinando Uhum. também. E cuidando também. A gente cuida dessa cooperativa. A gente vê meios ali. Então, assim, precisa de linha de financiamento. A gente verifica onde que tem essas linhas de financiamento. Seja através das próprias cooperativas de crédito, Uhum. né? Seja através dos bancos comerciais, ou seja através, né, dos fundos aí que existem, né? FCO, às vezes é um fundo de inovação, FINEP, né? E aí são vários fundos que existem aí para apoiar as cooperativas, os empreendimentos em nível geral. E é muito importante, né? A gente percebe muito nessa questão desse apoio, né? Muitas vezes o empreendedor ele vai para o Sebrae, que tem um trabalho maravilhoso para apoiar, mas tem muitos que estão só, né? Vão numa carreira solo e vão quebrando a cabeça e vão tentando no acerto e erro, né? Na tentativa de acerto e erro. E às vezes eles vão nisso por desconhecer, né? Às vezes a cooperativa. Então, pessoal, fica aqui a dica para vocês, né? Às vezes vocês têm uma demanda, tem os seus colegas, e aí lembrando aqui do que o Gilbray falou, 20 no mínimo, que têm dores em comum. Se associem, formem uma cooperativa, procurem o sistema OCB, porque eles vão te dar a mão, eles vão pegar na sua mão e realmente vão fazer a coisa acontecer e não vão te abandonar, né, Com certeza. Gilbray? Não é só até o momento em que se cria o CNPJ e falar, pronto, agora toca. Pelo contrário, aí é que de fato começa, né? Não, é como a mãe, depois que nasceu o filho, aí é para sempre, né? Então a gente está junto com a cooperativa em todos os momentos, né? Seja naqueles difíceis, onde mais elas precisam do sistema OCB, ou naqueles momentos de bonança. O que a gente ensina muito essa gestão, né? Muitas cooperativas, às vezes, né, o dirigente, ele não é tão capacitado para gerir ali. Então, ele tem que ter uma noção ali de fluxo de caixa, ele tem que ter uma noção da estrutura do capital de giro, que é a necessidade de capital de giro, o capital de giro disponível, que tem como fazer aumentar esse capital de giro também, porque isso é muito importante. A primeira coisa numa empresa, você tem que tomar cuidado é com a sua estrutura de capital de giro, que se ela entrou em efeito tesoura, quando você tem mais necessidade de capital do que o que você tem de capital, você vai precisar o quê? Recurso alheio, que é o quê? Financiamento. Financiamento de capital de giro é caríssimo. Caríssimo. Então, isso é o que não pode ser feito. Então, a gente ensina isso. Ensina também como você vai fazer uma gestão do seu imobilizado, né? Porque tem depreciação e amortização. Isso você tem que estar contabilizando e guardando esse recurso para você poder recomprar. Entendeu? Então, são várias coisas que tem de gestão. Você falou aqui, bem, no Sebrae, nós temos uma parceria muito grande. Que legal. Todos os sistemas são muito bem aqui articulados e companheiros, né? Então, a gente tem uma atuação junto com o Sebrae também, temos até convênio com o Sebrae, né, o SESCOP com o Sebrae, exatamente em algumas áreas que a gente utiliza juntos, né? E o que a gente vê muito, né? O que a gente, às vezes, não pode ajudar a cooperativa, a gente chama o outro S. Perfeito. Cá, nos ajuda aqui, que a gente precisa estar ajudando essa cooperativa. E aí tem esse apoio mútuo, mas é muito importante, porque a gente tem até um dado do próprio Sebrae, né? Os 2 primeiros anos ali são os mais difíceis, né, de uma empresa. Porque pequeno, o recurso escasso, é tudo mais difícil. Né? Quando você é grande, você tem condições de pagar, até uma consultoria para te ajudar, já é diferente. Então, por isso que precisa muito do Sistema S, essas cooperativas, do Sistema OCB, inclusive, né, da OCB e do SESCOP, porque a gente vai dar a mão, vai ajudar e vai mostrar caminhos. Inclusive, a gente tem algum programa que a gente chama lá de Aprimora, que faz todo um diagnóstico administrativo na cooperativa, de forma geral. Então, vai falar da parte comercial, vai falar da parte financeira, vai falar da parte também dos cooperados. Então, tudo isso é visto e depois tem um relatório que fala, isso aqui você precisa fazer isso, isso, isso e isso aqui você vai conseguir assim, 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 para mostrar um caminho. Às vezes, o dirigente da cooperativa precisa de um caminho. Sim. Essas orientações são fundamentais,
Às vezes a gente faz orientação no início, ok, mas muitas vezes é aquilo que eu comentei, né? Ele começa, ele tem uma força empreendedora muito grande, às vezes com muito esforço ele faz isso tudo acontecer, mas aí chega num ponto que começa a patinar, a própria cooperativa começa a patinar. E aí esse projeto de vocês aí é sensacional, porque aí vocês entram, né, com esse diagnóstico, fala, cara, tá acontecendo isso, isso e isso, né? E consegue resgatar ele, porque a ideia pode ser boa, mas às vezes a questão ali tá faltando um pouco de gestão. E não necessariamente no mercado solar, a gente está falando aí de uma cooperativa como um todo, não é isso? Sim, exatamente. Nós temos 8 ramos do cooperativismo, né? Ah, Vai tá. desde o agropecuário, crédito e saúde, que são os maiores, né? Nós. E aí vou dar um exemplo aqui de cooperativas aqui, Agro, Comigo, Complay. Então, se você bebe aquele leite, vê aquele leite do supermercado Complay, vem de uma cooperativa. Coapio, Comiva. Na questão do crédito, Cicobi, Sicredi, Cressol, né? Unicred, são todas cooperativas de crédito que tem até um fundo garantidor por trás. Então, às vezes a pessoa fala assim, não vou investir numa cooperativa de crédito, não. Quem que vai me garantir? Existe o fundo garantidor, igual dos bancos. Então, porque ela também é um banco, né? Então tem que seguir essas regras, tem que seguir essas regras. Então, todo sistema de cooperativa, seja Cicobi, Sicredi, tem um banco também por cima. Então, tem o banco do Cicobi, tem o banco do Sicredi, né? Então, tem isso daí. Nós temos saúde. Então, são cooperativas maiores aqui, que às vezes muitas pessoas não sabem nem que são cooperativas. Unimed, né? Uniodonto. Então, nós temos cooperativas também de médicos, temos a de anestesistas também. Então, são várias cooperativas. Nós temos também de consumo, habitacional também, as habitacionais que constroem edifícios, né? Que a gente, nós temos também a de transporte, a de trabalho e produção de bens e serviços e um novo ramo que é a de seguros, que é regulamentado pela SUSEP, que a SUSEP está regulamentando agora para a gente atuar junto também. O pessoal da energia solar se enquadra em qual desses aí? Mais na de consumo. Na de consumo. Legal. Que já tá, como você falou, já tem 10 aqui em Goiás, já está bem disciplinado lá dentro, bem encaixado, né? Aí nós temos também as cooperativas de infraestrutura, que entra habitacional, que eu falei ali, né? Mas, por exemplo, uma cooperativa, as antigas, hoje já não existe mais, aqui em Goiás, pelo menos, de eletrificação, né? De energia elétrica. Elas entravam nessa de infraestrutura. Hoje já não tem essa... A maioria nossa aqui que a gente tem de energia solar, do nosso só tem de consumo, né? Mas pode ter uma de infraestrutura. Que a gente tem muito, o que você comentou, as 10 são de usuários finais que se cooperaram para, né, formar essa cooperativa. As de produtores aqui em Goiás ainda não tem. Não, mas não é de produtores que ela seria de infraestrutura. Aqui é uma pequena diferença. Imagine que nós temos uma cooperativa de energia solar, que ela tem sua produção gigantesca e ela trabalha na distribuição disso para a população. Aí ela é uma de infraestrutura. Entendi. Legal. Mas é um foco muito grande, quando a gente tem usuário demais, o pessoal realmente se juntar, né? Unir a dor de cada um e falar, cara, vamos formar uma cooperativa. Se eu não me engano, se não me falha a memória, um tempo atrás, eu morava num condomínio horizontal, mas só que eu já estava num processo de mudança. E justamente teve esse movimento, o pessoal estava juntando as pessoas, os proprietários de casa, que ainda não tinham energia solar, para criar uma cooperativa, né? E aí eles instalarem a própria usina, porque aí numa cooperativa você vai ter economia de escala, né? E é isso mesmo, né? Quer dizer, eles se unem. No caso em específico, eles mesmo, como todo mundo tinha telhado, eles iam se unir para criar uma cooperativa e comprar mais barato por conta da escala. Mas o pessoal de prédio pode se unir e juntar ali, né? E não precisa. Você pode ter um terreno mais longe, só que o que acontece? Aqui, a nossa empresa que faz essa distribuição é a Equatorial. Então, tem que ser num terreno que tenha essa interligação para a rede de distribuição da Equatorial. Tendo qualquer lugar que seja, não precisa ser bem perto. Não precisa ser... o que a gente fala, tem que ser dentro da área de concessão. Da empresa distribuidora de energia, né?
inclusive aqui em Goiás, pode ser em qualquer lugar dentro do estado de Goiás, né? Exatamente. É basicamente isso. Legal, Gilbraí, e vamos pensar um pouco parte de legislação, a parte de especificamente de mudanças regulatórias. Você já citou aí a participação da OCB no movimento do ICMS. Como é que a OCB está enxergando, como é que o sistema, né, de cooperativas está enxergando esse futuro? E aí eu vou falar um pouco específico do mercado regulatório de energia elétrica, especificamente de energia solar. Vocês estão, dentro da OCB, tem alguma pessoa específica que está de olho nisso aí para ajudar a defender, igual aconteceu com o ICMS? Porque está tendo uma briga muito grande lá no Congresso nisso aí, Sim. né? Bom, começar da estrutura, né? Nós temos o sistema OCB em todos os estados, que a gente chama de unidades estaduais. Certo. Né? E nós temos um nacional, que fica em Brasília. Tá, perfeito. Então, quando a gente fala assim de projetos de lei no Congresso Nacional, a OCB Nacional está trabalhando diuturnamente, né? Porque a gente tem um sistema onde a gente verifica projetos de leis que falam alguma palavra, cooperativismo, cooperativa, que vai ter impacto. Então a gente monitora e aqueles que realmente são mais importantes a gente atua, né? Nessa força que a gente tem como sistema. A partir disso, a gente tem sim uma pessoa nacional que trabalha isso, que verifica, né? E é um segmento que cresce bastante. Porém, tem os seus, vamos dizer, sua análise SWOT, né? Suas ameaças também. É uma legislação, é um lobby pelas distribuidoras de energia, né? Querendo ou não, isso é um investimento que elas têm na rede ali também, e toda essa produção de energia solar passa por essa rede. Então são várias questões que a gente tem aí. Mas isso a gente monitora, sim, trabalha. Quando a gente vê algo que vai ser um impacto negativo muito grande, a gente vai até os deputados federais, os deputados estaduais, as unidades estaduais trabalham com seus deputados federais também, senadores, desculpa, e senadores também. E isso a gente atua para que isso? Por exemplo, foi a questão da reforma tributária. Isso eu ia falar agora. A gente está com a reforma tributária aí, que foi recém-aprovada, mas ainda tem muita dúvida. Regulamentação. E tem muito impacto na energia solar, né? Sim, mas aí que foi a atuação muito grande do sistema OCB. No começo da reforma tributária, praticamente nós íamos perder o ato cooperativo. Perdendo o ato cooperativo, praticamente acaba com as cooperativas, né? E a gente teve uma atuação muito grande, onde a gente conseguiu, de forma conjunta, reverter totalmente a situação. Revertemos até na questão do ramo saúde, onde tinha um ponto ainda que a gente não conseguiu ser revertido na PEC, né? A gente conseguiu reverter depois na regulamentação. Então, assim, a gente conseguiu no Senado, desculpa, não na Câmara Federal, mas no Senado a gente conseguiu reverter. E na regulamentação também a gente conseguiu fazer um trabalho muito bem na legislação complementar. Então, isso tudo aí a gente trabalha para as cooperativas. Talvez é um serviço que é pouco visto, mas a gente tem uma news também, que a gente informa todas as questões que a gente consegue de vitória, né? E uma articulação entre as unidades estaduais e a unidade nacional. Então, a gente trabalha muito conjunto. E isso é importante, né, Gilbraí? Porque, assim, a gente sabe que nessa parte de tributação, de regulamentação, as coisas às vezes acontecem da noite para o dia, né? Tem muitos políticos que, por força de outros lobbies, né, atendem aquele lobby em detrimento, às vezes, do elo fraco dessa corrente. Então, é bom saber que o sistema OCB tem esse ente federal que realmente está com a lupa lá, para não deixar passar nada despercebido da noite para o dia, né? E por isso a importância de estar registrado. Primeiro que pela lei federal, a lei 5764, você não é cooperativa sem um registro na OCB. Segundo que você vai estar num sistema, como eu falei, o tamanho do nosso sistema, os números do nosso sistema, realmente a gente é ouvido. Quando a gente fala que a gente tem mais de 20 milhões de cooperados, se cada cooperado na sua casa tiver mais 3 pessoas, olha o quanto que nós somos. Nossa, demais. Entendeu? Para você ter uma ideia do cooperativismo no mundo, né? Se as 100 maiores cooperativas 300 maiores, desculpa, cooperativas do mundo fossem uma economia, seria a 9ª economia global. Caramba!
As 300 maiores. Nós temos 3 milhões de cooperativas. Olha só. É importante isso, né? Uhum. E como é que vocês enxergam o futuro? O que vocês estão olhando para frente e que pode trazer aqui de visão, vamos pensar assim, para o futuro? Bom, primeiro a questão do ESG, né? A questão, ela realmente veio para ficar e a gente vai ter que ir trabalhando conforme a gente também consegue. Não adianta falar assim, vamos todos trabalhar de forma formal ESG. Não, a gente tem trabalhado isso no cooperativismo, mas é algo que a gente precisa mostrar mais, porque o cooperativismo já trabalha muito com a questão ambiental, tem muitos cooperativos que fazem reflorestamento, recuperação de nascente, por exemplo, a usina fotovoltaica é uma energia limpa, entendeu? Mas a gente tem que saber vender isso melhor para a comunidade, para a população. A questão de gestão e governança também, a questão da IA. A IA veio para ficar, né? Inteligência artificial. Então a gente tem que aprender a utilizá-la da melhor forma, né? Que seja ali um chat GPT, um Gemini, né? Ou um Copilot, mas a gente tem que saber utilizar. E agora está vindo os agentes de inovação, onde você pode ter um agente de inovação, é um IA, onde ela vai fazer esse atendimento para o seu cooperado. Então você coloca ali todo o conhecimento nela, faz o treinamento e ela vai fazer esse atendimento. Isso é uma tendência, e isso nas cooperativas como um todo, né, e nas empresas, tende aquele atendimento inicial ali, né, você conseguir que seja feito por uma robotização aí, um IA, né? Essa questão. Questão de clima eu já falei, que é o ESG, e a questão de negócios. A gente está vendo uma tendência muito grande em as pessoas quererem ser atendidas numa hiperpersonificação. Então, cada um quer ser atendido da melhor forma que se compreende. Então, as cooperativas vão ter que começar a pensar também, aquelas que trabalham mais com produtos, também serviço omnichannel, né, canais, né, diversos de atendimento, mas aquela que trabalha com serviço, conhecer melhor o seu cooperado, saber melhor a necessidade dele, para conseguir atender melhor esse cooperado. Porque o cooperado ele fica na cooperativa também pela sua necessidade e porque ele quer ser bem atendido ali no que ele necessita, né? Então esses 3 pontos eu acho que são maiores. Sobre a economia mundial, que agora está uma questão aí, a gente vê muito surgindo novos players grandes, a China, já né? Então, assim, né? E os Estados Unidos lutando contra isso, mas a gente vê que cada mais estão sendo formados blocos, né? E é uma nova geoeconomia, que a gente pode falar assim. E não tem jeito, né, Jubraí? Para você ter força, você tem que ter tamanho, né? Não tem como fugir. E eu entendo um papel fundamental na cooperativa para unir os pequenos e poder bater de forma mais igual, né, contra os interesses dos grandes, né, ou lutar junto dos interesses do grande. E você comentou muito a questão do ESG. Né? A gente vem falando muito isso aqui nos outros podcasts sobre a importância de você ter essa questão do ESG, apenas recapitulando, né, o E de Environment, o S de Social e o G de Governance. Então é importante a gente ter. E quando se trabalha a cooperativa que já tem isso como princípio, você já nasce com essa visão, não é isso? Sim. A cooperativa ela já nasce nos seus princípios trabalhando com essas questões, porque nós temos o 7º princípio, interesse pela comunidade. Então, o social já é do nosso DNA. A gente já trabalha o social. A governança vem na questão do próprio ter um sistema S apoiando, ajudando a trabalhar essa governança e gestão, até porque não tem como você ser bem-sucedido na cooperativa sem trabalhar a governança. E a gestão, sim. Então, porque ela já tem essa questão aí do conselho de administração, conselho fiscal, os níveis hierárquicos, Assembleia Geral, então são várias questões. Né? E o meio ambiente, o cooperativismo não é amigo do meio ambiente. As cooperativas agro, elas apoiam o meio ambiente, porque elas precisam. Precisam. Terra. E o solar não é diferente, está vindo ali de uma tecnologia que é aliada do meio ambiente, né? Você gera energia não poluente, limpa, verde, como muitos falam também, né? Exatamente. Então, o cooperativismo solar ele já nasce já com esse ponto positivo. Então, você imagina o tamanho que ainda pode crescer em número de cooperados, o cooperativo de energia solar.
mas é muito. Uhum. E a geração nova que está vindo, ela está vindo com uma pegada mais desses valores. Então, a gente tem que pegar essa tendência também, saber vender isso para essa nova geração. E é interessante que você falou, né? Você, quando faz parte de uma cooperativa, eu acho que você tem um apelo do ESG de uma maneira muito mais forte. Além disso, você comentou do valor, né? A gente vem trabalhando muito, e aí eu faço o convite a você que está nos ouvindo a acompanhar outros podcasts que a gente tem, onde a gente fala muito do valor da venda. Não é nada, quando você vai vender energia solar, não é você vender placas ou vender painéis. É uma solução personalizada para aquele caso. E as pessoas buscam essa personalização do atendimento. Então, se você já nasce com essa visão, apoiado por um sistema que tem todo um conceito de gestão próprio, a chance de dar certo é muito grande, né? Com certeza. A gente fala que no cooperativismo você tem que ver a necessidade do seu cooperado. Quando você vê essa necessidade, você não está vendendo um produto ou serviço, você está vendendo uma solução, você está entregando uma solução. Perfeito. E essa solução ela é personificada. Então, imagina, um cooperado, ele quer, uma pessoa, não um cooperado ainda, ele quer ter vamos lá, que ele queira só ter um benefício no valor da sua conta. Uhum. Só isso. Mas quando alinha isso com uma energia limpa, com ele ser dono ainda do negócio dele, aí ele começa a ver esse valor. Perfeito. Valor por trás. Fora que o cooperativismo, apoiando de suas várias facetas, né? Nós temos aí os dias do cooperativismo também, né? Que apoia a população, ações sociais e tudo. Ele está num movimento que Legal. realmente É isso aí. ele é feito por pessoas e para pessoas. Bacana. Não, e esse movimento, ele não tem volta, né, Jubraí? Você a todo momento está sabendo que cada vez mais esse movimento a favor vamos lá, do empreendedorismo é um movimento Sim. sem volta, do ESG, que aí eu vou só destacar a parte ambiental nesse momento, esse movimento ambientalmente correto, é uma coisa que a gente vê que cada vez está mais forte e com ações nesse sentido, né? Sim. E o cooperativismo tem tudo isso. E até a ONU, a Organização das Nações Unidas, viu isso decretando pela segunda vez 2025 como o Ano Internacional das Cooperativas. Ah, olha, eu não sabia disso. Já a primeira vez foi em 2012, agora a segunda vez, Olha só. com o slogan Cooperativas constroem um mundo melhor. Perfeito. Por quê? Cooperativa, ela gera emprego e renda. Cooperativa, ela ajuda a diminuir as mazelas sociais. O cooperativismo, ele é inclusivo, Uhum. não é? Tem ali também trabalhando a igualdade de gêneros. Perfeito. Então, isso é muito importante. Então, o cooperativismo a ONU vê como um meio de realmente ajudar aí a gente a trabalhar e a minimizar os impactos, né, socioeconômicos que nós temos. E isso é muito importante porque o cooperativismo vem crescendo cada vez mais. No Brasil, por exemplo, vem crescendo muito, em ritmo muito acelerado, né? E é um modelo de empreendedorismo. Sim. Coletivo. Na Europa, ele já é muito perene, então, assim, já vem de muitos anos. Começou primeiro, foi em Manchester, na Inglaterra, mas isso depois veio evoluindo muito. Foi mais ou menos em 1800, agora me fugiu aqui a data certinho, mas veio crescendo muito. Isso é muito importante para a gente estar trabalhando isso com a sociedade também, porque ele só tende a crescer. E se até a ONU, que trabalha, e tem um dado que no município que tem pelo menos uma cooperativa, o índice de desenvolvimento humano, ele é melhor, Olha só. você imagine para os governos. Os governos, muitos já estão investindo muito em políticas, né, do cooperativismo. Muito legal. Jubraí, o papo é interessante, a gente vai avançando aqui, mas a gente precisa entrar na reta final. O que você gostaria de deixar de mensagem para o nosso público, que é o integrador ou aquele usuário de energia solar? O que você gostaria de falar de mensagem para aqueles que querem apostar no cooperativismo? Que mensagem você deixaria para eles? Acho que a primeira coisa é o conhecimento. Vamos conhecer. Nós temos o nosso site, www.goiascooperativo.com.br. Pesquise no Google, vocês vão ver
que o cooperativismo realmente traz muitos benefícios, né? Para os integradores, né? Você tem aí a vendas em volume, redução de custo de aquisição de clientes, você tem a questão de oportunidade de negócios recorrentes, melhoria no fluxo de caixa, fortalecimento da marca, porque você está trabalhando com uma cooperativa também. Uhum. Para as pessoas, vocês vão estar sendo corretamente, ambientalmente falando. Vocês vão estar no modelo que ele pensa e tem no seu DNA as pessoas, o interesse pela comunidade. Você vai estar tendo um benefício também, que é aí, né, na sua própria conta de energia, aí, no seu consumo de energia. Perfeito. Isso é muito importante. E fora que os cooperados ele têm acesso também à plataforma de educação nossa, também totalmente gratuita. Que nós temos mais de 260 cursos em EAD totalmente gratuitos, também para os cooperados. Podem participar de alguns eventos nossos também. A maioria são para colaboradores de cooperativas, podem participar cooperados também, para se qualificar. E é um movimento que realmente está crescendo no mundo e que está trazendo muitos benefícios. Então, eu falo o seguinte, numa relação, ela tem que ser um ganha-ganha. E no cooperativismo, a gente tem essa relação. Que legal, muito legal. Pessoal, é isso. Chegamos ao fim do nosso podcast, falamos muito, né, sobre cooperativismo, aqui especialmente no mercado de energia solar e também cooperativismo como um todo. Fica aqui o recado de vocês seguirem-nos nas nossas redes sociais, vão lá no Instagram, @educandosolar, no nosso YouTube, Educando Solar, clica, compartilha, no YouTube ativa o sininho para você ficar sabendo, ser notificado de todas as vezes que a gente divulgar algo novo lá. A Educando Solar ela tem essa missão de trazer conhecimento. Nós temos muito conteúdo aqui no nosso YouTube, de aulas interessantes, nos podcasts que a gente fez, são conteúdos riquíssimos, onde a gente fala de uma maneira ampla tudo o que você, integrador, precisa saber para melhorar o seu negócio. E com o cooperativismo não é diferente. A gente tem essa vontade de abranger todo mundo, de trazer conhecimento de fato para todos, tá bom? Então fica a dica, compartilhe esse podcast com aquele seu colega integrador, ou mesmo aquele usuário de energia que tem vontade de criar uma cooperativa, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai esclarecer demais. E vocês podem, se tiver vontade, manda uma mensagem para a gente que a gente vai ter o maior prazer em responder. Muito obrigado e até a próxima.